Acho que o Brasil, quando fala que vive um outro momento, é porque há uma consciência mais generalizada da importância da inovação, o que significa, em outras palavras, da importância da engenharia, das engenharias em geral. Praticamente não há inovação sem engenharia, então essa é uma questão de fundo. Acho que há um reconhecimento difuso da importância da inovação nos órgãos de governo. Acho que houve uma evolução muito grande do governo nesse sentido. Há muita coisa a ser feita, tem muita coisa a ser consolidada, mas acho que há um amadurecimento grande no governo. Acho que há um amadurecimento das nossas universidades. As universidades brasileiras hoje são muito mais abertas a uma discussão de inovação. Você não encontra apenas nichos, né, de pesquisadores, alguns grupos que sempre estiveram atentos a essa necessidade, mas hoje você tem uma compreensão mais generalizada, cada vez mais você tem grupos, departamentos, mesmo faculdades inteiras que se vinculam aos processos de inovação, trabalham junto com as empresas, percebem o significado e o sentido e a importância de você vincular a geração de conhecimento, de novas técnicas, novos processos, à economia, ao mundo real, à sociedade. Então, eu acho que isso vai ser um dado extremamente importante. E é fundamental porque continua sendo o calcanhar de Aquiles, eu acredito, da economia brasileira, é que há uma nova consciência, há um reconhecimento maior dos empresários, das empresas, sobre a importância da inovação. É certo que ainda é pequeno o número de empresas que inovam, mas é um número crescente. Há movimentos hoje diretamente ligados a isso, que tentam organizar as empresas que têm como eixo a inovação, como uma de suas preocupações mais importantes, se não a mais importante. Dou como exemplo o Movimento Brasil Competitivo, que tem como seus expoentes o Peter Gerdau, a segunda grande iniciativa diz respeito à MEI, a Mobilização Empresarial pela Inovação, que é um movimento bastante significativo ligado à CNI, assim como as várias entidades de representação dos empresários também passaram a se preocupar de uma maneira muito mais ativa. É mais difícil inovar do que falar de inovação, evidentemente. Mas é um passo importante essa disseminação da ideia de inovação. Não é uma ideia fraca, pelo contrário, é uma ideia força, uma ideia muito poderosa, pelas características da competição na economia, seja no âmbito da economia doméstica, seja no âmbito internacional. As empresas que sobrevivem, as pesquisas são muito robustas nesse sentido, né? As empresas que mais crescem, as empresas que crescem mais rapidamente, as empresas que pagam melhores salários, as empresas que exportam mais, as empresas que têm maior produtividade, são todas empresas que inovam. São as empresas inovadoras que fazem isso. Na questão salarial, é uma questão chata, porque ninguém faz atividade de planejamento público, como eu, por exemplo, o diletantismo. Faz porque acredita que é fundamental para a economia, para o país, para a sociedade. O que significa que desigualdade, pobreza, salário, renda, essas são questões que estão muito próximas da gente. Eu não estou fazendo atividade científica ou tecnológica porque eu gosto de tecnologia. Tudo bem, a gente gosta de tecnologia ou de ciência. Mas o fim da gente, o objetivo básico da gente é que as pessoas vivam melhor. Que o país se desenvolva, que gere mais empregos de melhor qualidade. Ou seja, inovação é transformação, é transformar uma ideia e colocar no mercado, na economia. Você precisa de gente, inovação é gente. Se você não tiver gente qualificada, você não inova, não tem conversa. Nós temos um desafio maior que aparece permanentemente na imprensa, no debate sobre a economia, que é fazer com que o Brasil eleve o padrão do seu crescimento. Nos últimos 10 anos, nós começamos a crescer. Podemos estar com dificuldades agora, espero, torço e considero que são dificuldades momentâneas, em função da crise internacional. Espero que a gente consiga realmente elevar o patamar do nosso
nosso padrão de crescimento. Agora, para isso, o desafio maior é, e é sempre apresentado assim, como aquele localizado na necessidade de você elevar o investimento agregado do país, hoje em torno de 18%, 19% do PIB. Para você sustentar o crescimento, você precisa ter 23%, 24%, 25%. Você não precisa ter 30% como na China, 32% como na Coreia. Você pode ter um pouco menos. Mas você precisa ter mais do que nós temos. Então esse é um desafio gigante. Um desafio gigante que se expressa em todas as necessidades que o Brasil tem. Investimento em infraestruturas, investimento na escola, investimento na educação, onde se quiser. Nos hospitais, nas rodovias, portos, aeroportos. Mas é preciso ir além dessa constatação. Por quê? Porque nós temos que zelar também pela qualidade do investimento. Uma coisa é você investir em áreas de baixo valor agregado. É importante? É. É necessário? É. São as áreas normalmente chamadas áreas produtoras de commodities, certo? Intensivas em recursos naturais, intensivo em trabalho. Essas áreas que sustentam uma parte significativa da economia brasileira, minério de ferro, mesmo petróleo, grãos, né, elas são fundamentais. Por quê? Porque o Brasil é um grande produtor mundial de alimentos, tem todas as, é o segundo produtor mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, tem todas as condições de ser o primeiro produtor mundial, portanto o Brasil tem condições de ser o celeiro do mundo de alimentos, mas só vai fazer isso se tiver pesquisa, se tiver investimento nas áreas mais intensivas de conhecimento. O problema não é, o Brasil não vai ser o maior produtor mundial de alimento aumentando a produção de soja. Ele pode até ser, com a soja, melhorando a produtividade do cultivo da soja, de tal forma que impeça ela de ter os efeitos negativos de você expandir para as áreas que você destrói outras culturas, certo? Mas vai ter sucesso se aumentar a produtividade da mesma forma como aumentou no passado recente, na agricultura, no agronegócio, na agricultura familiar, se aumentar a produtividade da sua exploração dos grãos. Nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo hoje. Com todas as dificuldades que nós temos. Nossa média da OCDE, que são os países avançados, você tem uma matriz energética de 11% baseada em energias renováveis. O Brasil tem 50% disso. Basicamente hidráulica, transporte, toda a nossa frota baseada em etanol, com todos os problemas que nós temos. E nós damos passos acelerados, e a FINEP se orgulha muito de participar disso, para a gente avançar para o etanol de segunda geração, que não é o etanol que é o etanol que nós temos hoje, baseado na cana, mas é o etanol com base na celulose, que pode inclusive aproveitar o bagaço da cana ou outros vegetais, certo? Que tem celulose, como capim, certo? Por exemplo. Pesquisa. Nós temos pesquisa de ponta em várias dessas áreas. E temos uma matriz energética que nos convida a continuar. As descobertas do pré-sal, ainda que seja uma fonte fóssil e perene, certo? Uma fonte fóssil, ela permite o Brasil a acumular riqueza e operar essa transição de uma maneira fantástica, coisa que raros são os países do mundo que têm essa chance. E nós podemos fazer isso de uma maneira melhor ainda, se não só investirmos em educação em geral, mas se nós soubermos tirar proveito das tecnologias que estão ligadas a esse processo. Né? Porque petróleo é uma commodity, mas a exploração de petróleo no pré-sal não tem nada a ver com commodity. A exploração de petróleo no pré-sal tem a ver com nuclear, nanotecnologia, materiais avançados, cerâmica, fibra de carbono, tem a ver com física de alto desempenho, tem a ver com computação, sismologia. Você percebe, nós estamos no estágio, a Petrobras é uma das grandes compradoras mundiais de tecnologia de ponta, tecnologia em áreas críticas, por conta da pressão. A fronteira da engenharia no mundo hoje está na pressão. Nós estamos na mesma, nem sempre as escolas de engenharia têm essa consciência.
Nós estamos na mesma situação que os americanos estavam quando se dispuseram a ir para a Lua. Eles mobilizaram as universidades, as empresas, o governo, os órgãos de financiamento, todo mundo para chegar até a Lua. Tinha o motivo. O programa Inova Petro, ele se volta exatamente para financiar e apoiar. Por quê? Porque tem financiamento, crédito, e tem apoio que se refere à subvenção econômica, que é um dinheiro que antigamente chamava fundo perdido. E tem também programas cooperativos, ou seja, universidade e empresa. Então ele é um programa completo de 3 bilhões e 300 reais. O que nós fizemos? Nós transformamos o crédito num crédito competitivo. Como é o crédito subsidiado pelo governo, juros negativos, prazo de carência para pagar, para começar a amortizar o principal, nós transformamos a busca de crédito num crédito competitivo. Isso melhorou brutalmente a qualidade dos projetos com os quais a gente trabalha. Se vocês pegarem no nosso site o edital do Inova Petro, vocês vão ver as áreas prioritárias. Ah, eu vou fazer alguma coisa light aqui, tudo bem, mas se você fizer um desenvolvimento na área de sismologia, na área de materiais, na área de fibra de carbono, né, que vai ter essa utilização, você vai ter condições melhores. Então nós fizemos um chamado para isso. Isso foi uma experiência que nós iniciamos com o etanol de segunda geração. Então, veja, nós não financiamos nada, a FINEP não financia nada do etanol de primeira geração. A usina que quer se ampliar, modernizar, não é com a gente. Procura o BNDES, procura o banco privado. Ah, quer trabalhar e pesquisar o etanol de segunda geração para encontrar uma rota tecnológica mais adequada? É com a gente mesmo. Nós financiamos lá, aprendemos com esse edital, fizemos o edital mais complexo agora para a Inova Petro, montamos uma banca conjunta com o BNDES e com a Petrobras, é uma banca técnica conjunta. A Petrobras fornece todos os seus institutos e edifícios e laboratórios, oferece para os testes das empresas selecionadas. Você faz teste dentro da Petrobras. E mais do que isso, a Petrobras pode chegar até a conceder patentes suas se os projetos apresentados precisarem de patentes que estão nas mãos da Petrobras hoje. Então tem um arranjo técnico que vale para qualquer empresa. Apresentou um bom projeto, ela pode reivindicar crédito, ela pode reivindicar subvenção econômica, que é o fundo perdido, e pode trabalhar com alguma universidade, algum centro, Instituto de Minas da Poli, a Civil, quem vocês quiserem, que vai fazer pesquisa em conjunto. Nos próximos 15 anos, a Petrobras vai absorver só de engenheiros ligados à área do petróleo, cerca de 200 mil engenheiros, são as previsões por baixo que nós temos, e nós formamos no mundo, no Brasil inteiro hoje, formamos 70 mil engenheiros em todas as áreas. Da engenharia de computação, a engenharia, certo? Minas, engenharia de produção, certo? Então, esse é um gargalo gigante. São áreas prioritárias, toda na área de saúde, depois tem toda a área espacial, defesa, que eu estava falando de uso duplo, e nós temos todo um setor da área de renováveis, de alternativas, da área toda chamada de sustentabilidade em geral, que pega cidades inteligentes, tem toda a parte de elétrica, smart grid, para você otimizar a distribuição de energia. Então, essas são as áreas, e as TICs, né, chamadas Tecnologia de Informação e Comunicação. Então, essas são as áreas-chave da FINEP. Para essas áreas, para todas elas, nós temos programas diferenciados que qualquer empresa pode acessar. FINEP, estou indo já para o terceiro ponto, a FINEP ela praticamente triplicou o seu orçamento desde que a gente chegou lá, desde o ano passado. A gente normalmente, o nosso recorde de investimento anual era praticamente R$1 bilhão, mas foi a primeira vez e única vez em 2010. Na verdade, para vocês terem uma ideia melhor disso, nós passamos de uma empresa que investia R$300 milhões em 2003. Desses 300 milhões, 98% era para as universidades, era transferência de recursos, a FINEP era quase que uma agência repassadora. Tá? E nós passamos para uma empresa de R$10 bilhões em 2011. 2011, 2012.